qualidade de vida. E dentro dos pilares, a gente falou da grande relevância dos bons hábitos alimentares e da prática rotineira de exercício físico. Então, para encerrar essa nossa semana tão maravilhosa, a gente trouxe 2 profissionais para falar um pouquinho mais sobre essa questão, aí profissionais da área, né, para falar de uma forma mais detalhada sobre essa questão. Então, a gente traz aí o Dr. João Marcelo, que é formado pela ESCS, pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade Gama Filho, no Rio, e ele pediu para dizer que ele é um amante praticante de esportes e atualmente também é médico do Brasília Basquete, né? E nós também temos a doutora Camila Oliveira, nutricionista. Eu vou pedir desculpa que eu estou aqui sem o mini currículo dela, mas se ela depois quiser, ela pode se apresentar, mas eu também posso dizer que a doutora Camila é especialista também em nutrição, né? Trabalha também muito com nutrição de atletas, né? E também é uma amante da atividade física regular, amante praticante. Então, eu vou passar a palavra para a Camila, na sequência o João Marcelo vai falar, e a gente vai reservar, como sempre, um espaço para as nossas trocas ao final, tá? Perguntas no chat e também algum tipo de comentário, algum tipo de depoimento, tá bom? Boa palestra para todo mundo. Camila, por favor. Tá dando para me ouvir? Bom dia, bom dia. Acho bom não ter mini currículo, porque eu tenho um pavor de ficar me apresentando, mas sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e funcional, pós-graduanda em nutrição com obesidade. Estou me recuperando de uma sinusite barra rinite, então se rolar uma tosse ou um espirro durante a apresentação, já vou pedir desculpa. E, viu? Só foi falar. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Eu não estou vendo nada da apresentação, então qualquer coisa, por favor, abram o microfone e me avisem. E aí, eu sei que toda vez que aparece uma nutricionista, vocês já devem pensar, lá vem a chata, vai falar para eu comer semente de chia e que eu preciso comer cranberry colhido pelo budista do Himalaia. Então, eu decidi fazer alguma coisa diferente hoje e conversar com uma coisinha um pouquinho mais complexa com vocês, que é o ciclo de Krebs. Brincadeira, não vou falar do ciclo de Krebs com vocês. E também não vim aqui falar que você precisa ter uma alimentação rica em hortaliças, verduras, legumes, que você precisa beber água e que você não deve exagerar no doce nem na bebida alcoólica, porque eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Mas o que eu queria falar um pouquinho com vocês é que saiu uma notícia, na verdade saiu um estudo recentemente, que a gente bateu a marca de 1 bilhão de pessoas que vivem com obesidade no planeta. E estar com obesidade, estar com sobrepeso, é uma grande questão hoje em dia, uma grande questão de saúde pública hoje em dia. E estar dentro do peso adequado não é uma questão estética, não é para você ter um tanquinho, não é para você ter um corpo padrão, é para você ter menor risco de doenças metabólicas no futuro. E aí, quando a gente pensa em perda de peso, se a gente parar para pensar numa perda de peso de 5 a 10% do peso inicial, a gente já tem grandes melhoras nesses quadros de doenças metabólicas. E aí essa imagem aqui, ela reflete muito como é que essa escadinha, né? Quando a gente está aqui com uma dieta um pouquinho mais rica em calorias, com um estilo de vida um pouco mais sedentário, e aí a gente vai acumulando essa gordura, vai tornando o nosso corpo um lugar um pouco mais inflamado, uma inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama, que vai levando a alguns marcadores não tão interessantes assim, que é uma resistência à ação da insulina, que vai atrapalhar no nosso controle de glicemia. A gente pode desenvolver uma resistência à leptina, que é um hormônio importante para o controle da nossa saciedade, pode levar à dislipidemia, pode levar à deficiência das células beta-pancreáticas. E aí, já viu, né? A gente pode caminhar para o surgimento de tumores malignos, para doenças cardiovasculares, para diabetes, doenças hepáticas, dentre outras tantas coisas que podem acontecer nessa caminhada aqui da obesidade.
Mas eu sou uma pessoa muito prática e eu não vou ficar aqui falando que você pode ter câncer, que você pode ter dislipidemia. Eu vim falar os 3 erros mais comuns que eu encontro no consultório de pessoas que estão tentando emagrecer e de ter uma vida um pouco mais saudável, que pode parecer até uma besteira, mas às vezes a gente faz, a gente não percebe, e só de consertar esses pequenos pontinhos, às vezes a gente já vê uma melhora muito grande na nossa saúde e na nossa alimentação. O primeiro de todos, top 1, é não saber montar prato em restaurante. Geralmente, quando a gente passa o dia fora de casa, algum dia da semana, a gente acaba comendo em restaurante self-service, não consegue levar marmita, e tá tudo certo. A gente tem que saber como como lidar com essas situações, né? Mas o que é importante a gente saber é que o prato do restaurante, ele é naturalmente maior. Para você olhar para esse prato e falar assim, nossa, eu coloquei só esse pouquinho de comida, tem que colocar um pouquinho mais. Aí quando você vai pesar, deu 900 gramas de comida, né? Então, o primeiro entendimento é isso, saber que esse prato é maior que o que a gente tem em casa. A outra coisa que a gente pode fazer é, antes de se servir, dar uma olhada em tudo que está sendo servido, dar uma olhada no buffet, para saber o que de fato você vai pegar. Senão a gente vai pegando um pouquinho de cada, porque a gente quer experimentar tudo, e aí, de novo, deu as 900 gramas lá na balança. Então, e eu também trouxe essa distribuição que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, que é o que seria ideal num prato de restaurante, até o prato em casa, né? 50% desse prato de vegetal, legume, hortaliça, e não vale nada frito, tá? Não entra aqui banana frita, não entra mandioca frita, nada disso. Mas uma salada crua, um vegetal cozido. Eu sempre falo que o ideal é você ter aí, no mínimo, pelo menos 3 cores diferentes nesse prato. Então, tem uma alface, tem um tomate, tem uma cenoura, uma beterraba. Então, brincar com as cores, porque quanto mais colorido, mais saudável vai ser, mais nutrientes a gente vai ter ali. E os outros 50% desse prato vai ser dividido entre os carboidratos. Aí aqui entra arroz, batata baroa, batata doce, mandioca, farofa, macarrão, o que vocês quiserem. E proteínas. E aqui vai tanto das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, e também proteína animal, caso você seja onívoro. E lembrar sempre que o prato é maior, então tá tudo bem ficar um pouco menos no prato ali do restaurante. O outro problema seríssimo que muita gente comete, muitas pessoas cometem esse erro, que é pular o lanche da tarde. Você almoça, volta para o trabalho, vai ali e vai a tarde toda sem comer e nem percebe que está com fome. E aí a gente tem que lembrar que mesmo que você esteja parado, sentado, trabalhando, o seu cérebro principalmente precisa de energia. Então, se você não come, você vai ter uma menor concentração durante o seu trabalho e provavelmente na hora que você parar de trabalhar, que você acalmar, você vai falar assim, nossa, eu tô com fome. Você vai ver que você tá com tanta fome que se deixar, você come a quina da parede. Então, isso acaba que, se você pula o lanche da tarde, o seu jantar, a refeição que você for fazer depois, vai ser muito maior e você vai ter um descontrole ali muito maior do que você lanchasse. E também isso acaba aumentando a quantidade de beliscadas que você dá durante o dia. Então, você pulou o lanche da tarde, mas aí você passou, catou uma castanhazinha, passou ali de novo, tem um pão de queijo, catei esse pão de queijo. E eu não estou falando de lanche da tarde de comer 2 castanhas e uma fruta, tá? Eu estou falando de fazer uma refeição mesmo, fazer um lanche da tarde. E aí eu trouxe algumas opções para vocês. São opções práticas, fáceis, que dão para fazer em casa, dá para fazer em casa e levar para o trabalho. Tem algumas várias aqui, vou falar rapidinho sobre elas. Um bolo de caneca, que é só misturar uma aveia com ovo, uma banana, uma maçã, aí você coloca cacau, canela, coloca um chocolate 70%, coloca tudo no micro-ondas e tá pronto. Um mingau de aveia, que é basicamente a mesma base do bolo de caneca, só que sem o ovo, a gente usa um leite, usa uma fruta. Um sanduíche, aí pode ser um queijo quente, pode ser um pão com ovo, pode ser um patê de frango no pão. Tem várias opções de fazer esse sanduíche. Pode ser a famosa crepioca, né? Misturar a goma de tapioca com ovo e aí você recheia com queijo, você recheia com hummus, com frango desfiado. Um iogurte com fruta, se você for dar maromba, você adiciona um whey protein para ter uma proteína ali, te dá mais saciedade. E para a pessoa mais prática ainda, você pega um biscoito de polvilho desses de mercado mesmo, aquela bebidinha proteica pronta, e pronto, já tem um lanche também. Tem mais 3 opções aqui.
Sorvete de maracujá, que é feito com uma banana congelada, batida com maracujá. E aí, se você quiser, coloca um whey para ter mais proteína. Mousse de chocolate, que é feito com abacate, banana, cacau. E aí, se você tiver o paladar um pouquinho mais doce, você pode colocar um adoçante. E eu trouxe uma opção também vegetariana / vegana, que é um grão-omelete, que é basicamente uma farinha de grão de bico misturado com água, que vira esse omeletezinho assim. E o terceiro erro que eu vejo demais acontecendo é que as pessoas não entendem sobre densidade calórica. Então, vem com aquele discurso de, poxa, eu como tão pouco e não emagreço. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Eu trouxe essa batatinha aqui só para ilustrar. Em 76 gramas, alguém tem ideia de quantas calorias tem? Eu vou parar de compartilhar só porque eu quero ver o chat. Dá um chute aí. Quantas calorias tem um saquinho de batata? De 76 gramas, tá? Mandaram 400 aqui. 500, 432 é bem específico, né? O João falou 580. 76 gramas, tá? Não é nem 100 gramas. 500. Vocês estão perto. Vocês estão bem perto. Então, um saquinho desse de 76 gramas tem 430 calorias. E eu tenho certeza que é o tipo de coisa que você come e fica com fome depois. E muita sede também, né? Mas você quer comer mais, porque isso aqui não vai ser suficiente. E aí, o que a densidade calórica tem a ver com isso aqui? Que às vezes você está de fato comendo pouco, porque isso aqui é muito pouco, e está comendo 430 calorias, enquanto você poderia, por exemplo, fazer um lanche muito mais elaborado. Aí eu trouxe só uma sugestão aqui, que seria um sanduíche, 2 fatias de pão de forma, com 2 colheres de sopa de frango desfiado, com 2 colheres de sopa de creme de ricota, mais uma fruta e mais uma colher de aveia em flocos. Isso daria 369 calorias. Então, se você for pensar na quantidade, você está comendo bem mais com um pouco menos de calorias. Então, entender sobre isso ajuda bastante na hora de lidar com a fome. Às vezes, até na hora assim, você está fazendo, por exemplo, eu comecei a fazer uma dieta e na hora do almoço eu sinto muita fome. Às vezes, em vez de comer o arroz, você come a batata. Não estou falando que comer arroz é errado, não é isso. Eu estou falando que se você está com muita fome, às vezes a batata, pelo volume que ela dá na mesma quantidade de calorias em comparação com o arroz, vai ser maior. Então, a gente consegue fazer essa brincadeira com os alimentos para você conseguir comer mais e manter as calorias de forma mais controlada. Isso vale também na hora de beliscar. Eu sei que o ideal não é beliscar, mas acontece, né? E aí, em vez de beliscar castanha, que é delícia, amendoim, que é maravilhoso, só que você come um pouquinho e deu 600 calorias, vai beliscar uma fruta. Em vez de beliscar uma banana, você vai comer a banana e vai falar assim, nossa, ainda tô com fome, quero comer mais. Belisca melão. Pega 350 gramas de melão e vê se você consegue comer os 350 gramas de melão, que tem as mesmas 75 calorias da banana. E aí eu trouxe algumas outras opções de frutas também, que tem uma densidade calórica um pouquinho mais baixa, que é o morango, a uva, o mamão, a ameixa, as frutas vermelhas de forma geral. A gente pode pensar no kiwi também, a gente pode pensar na melancia. Então, frutas de forma geral, elas têm uma densidade calórica um pouco mais baixa, permitindo que a gente coma um pouco mais. E fruta não dá cirrose, então tá tudo certo, pode comer a fruta. E aí, só para terminar, eu trouxe para quem quiser, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, esse aqui é o QR Code eu tenho um e-book com as receitas, aquelas que eu mostrei e algumas outras. Pode só me mandar uma mensagem que eu mando. Eu vou colocar o link do WhatsApp também no chat, que aí vocês podem me mandar e eu mando para vocês, para ter uma ideia de como variar o dia, a alimentação do dia. E para terminar, eu só queria terminar falando que emagrecimento, o tratamento da obesidade e do sobrepeso não é sobre força, foco e fé. A gente tem diversas causas para a obesidade, como vocês podem ver aqui. Então, a gente tem fatores sociais, a gente tem fatores de saúde, do ambiente, fatores biológicos, do estado social.
psicológicos, do estilo de vida e tudo mais. E dentro de cada bolinha dessa aqui, a gente tem vários outros desencadeamentos como causa da obesidade e do sobrepeso. Então, não é só fechar a boca, não é só ir para academia, não é só comer menos do que você gasta. É sim, de fato, um tratamento que precisa de acompanhamento, e às vezes acompanhamento de mais de um profissional, precisa de acompanhamento de um nutricionista, precisa de acompanhamento de um psicólogo, um psiquiatra, um médico do esporte, um endocrinologista e assim por diante. Então, queria terminar aqui, agradecer a oportunidade e qualquer coisa é só me mandar uma mensagem que vai ser um prazer ajudar todos vocês. Excelente, Camila, muito obrigada. Acho que foi bem diferente do que o pessoal está acostumado a ver aí de palestra de nutricionista, né? Eu costumo dizer que, como você mesmo disse, né? Às vezes a gente vai em nutricionista, eu sou PhD em consultas de nutrição, e aí você vê umas dietas que você fala, meu Deus do céu, por onde que eu começo, né? Você tem que comer coisas que você nunca nem ouviu falar, ou então tudo pesado, medido e receitas complicadíssimas, e aí acaba que você não é sustentável, né? Você não consegue fazer. Bom, na sequência, eu vou chamar então o João Marcelo para falar para a gente sobre medicina do esporte e do exercício físico, e aí depois a gente vai para as perguntas e os comentários, tá bom? João, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, vou falar sobre exercício físico, é a parte fácil, a Camila falou já da parte difícil, que é a alimentação. Então, começando, a doutora Rita já me apresentou, mas eu sou médico formado pela ESCS, me formei em 2019. Depois eu me pós-graduei em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Há 2 anos eu sou médico da base do Brasília Basquete e sou um amante de esportes desde sempre, filho de atleta, né? E aprendi na marra a gostar do exercício físico e hoje em dia se tornou um hábito que é impossível viver sem. Então, para a gente começar a falar sobre exercício físico, saúde, esporte, a gente precisa trabalhar rapidamente algumas definições. A primeira, de atividade física. A gente costuma confundir muito exercício físico com atividade física. Na verdade, atividade física é qualquer atividade, né, do nosso cotidiano ou não, que envolva contração muscular e que aumente o nosso gasto energético acima do basal. Então, limpar a casa, mexer no celular, caminhar, levantar de uma cadeira, tudo isso é atividade física. Já o exercício físico, ele é uma atividade física planejada, estruturada e que tem como objetivo melhorar tanto a aptidão muscular como a aptidão cardiorrespiratória. Então, a partir do momento que essa atividade física ela tem uma duração planejada, ela tem uma estruturação de como vai ser realizada, qual o método, qual o tempo, ela passa a ser um exercício físico, né? E como a gente vai ver mais para frente, o exercício físico ele tem benefícios que a atividade física sozinha não traz, justamente por essa duração e pela estruturação que preferencialmente vai ser feita por um profissional. E no grau mais complexo a gente tem o esporte. O esporte ele é um exercício físico, mas já com fins recreativos ou competitivos e que vai ser uma prática individual ou coletiva e que já demanda uma destreza, um conjunto de regras. Então o esporte seria na hierarquia o grau mais complexo de exercício físico que a gente tem. Bom, e para que dizer tudo isso, né? Porque é importante a gente ter em mente que aumentar o nível de atividade física durante o nosso dia é essencial para aumentar o nosso gasto energético e prevenir algumas doenças que estão ligadas ao sedentarismo. Então, permanecer maior tempo em pé do que sentado durante o dia, preferencialmente caminhar curtas distâncias do que pegar o carro para ir no prédio da frente, para ir na padaria, para quem tem essa possibilidade de caminhar curtas distâncias, subir escada em vez de pegar elevador, para quem também tem a possibilidade de subir escada. Tudo isso faz com que a gente aumente o nosso gasto energético diário e consiga tanto favorecer
o emagrecimento através desse gasto calórico, como prevenir algumas doenças que estão ligadas ao sedentarismo. Mas a atividade física ela não substitui o exercício físico. Então, infelizmente, ou felizmente para quem gosta, é realmente necessário tirar um período do seu dia e fazer uma atividade planejada, seja numa academia, seja num estúdio, seja mesmo em casa, mas o momento que você esteja fazendo o exercício por si próprio e não apenas caminhando para chegar de um lugar a outro. E dentro dos exercícios a gente vai ter duas classes didaticamente definidas, que vai ser o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é um exercício que usa o oxigênio durante a produção, né, de energia, e ele vai se basear mais na movimentação de grandes grupos musculares de forma rítmica, né? Seja uma corrida, seja uma pedalada, seja natação. Então a gente trabalha grandes grupos musculares e esses grupos musculares vão ser trabalhados de forma rítmica e constante. Assim a gente tem o fluxo sanguíneo também de maneira constante, o coração trabalhando, o nosso pulmão trabalhando para tentar captar mais oxigênio, e isso constitui o exercício aeróbico. Já o exercício de força, ele vai se basear na capacidade do nosso músculo de vencer cargas, seja levantar uma carga, seja empurrar uma carga. Então, quando a gente vai para a academia, ou quando a gente está no Pilates, ou na calistenia, sustentando o peso do nosso próprio corpo, a gente está falando de um exercício de força. Tá? E o exercício de força ele vai ser essencial para aumentar a resistência e essa capacidade do nosso músculo de sustentar, seja nosso próprio corpo ou uma carga externa. Acho que o slide está passando com um pouco de lentidão, né? Parece que sim. Quando a gente fala de benefícios do exercício físico, eu sempre gosto de comentar que o exercício físico ele não é mais só um adendo do nosso dia a dia. Ele vai ser prevenção de doença e tratamento também. E o exercício físico ele não é mais opcional. O exercício físico ele tem que ser obrigatório para todo mundo. Tá? Quando a gente fala dos benefícios do exercício físico, a gente observa essa relação dose-dependente, em que um pouco de exercício físico é melhor do que nenhum exercício físico, uma quantidade moderada de exercício físico é melhor do que pouco exercício físico, e uma quantidade alta de exercício físico é melhor do que uma quantidade moderada. E isso se observa até um determinado ponto, em que um volume muito alto de exercício físico acaba tendo o mesmo benefício, mas com maior risco de lesões. Mas aqui a gente falando de atletas de alto rendimento. Né? Para nós, pessoas normais, quanto mais exercício físico, melhor. Quando a gente começa a fazer o exercício físico, quando a gente começa a condicionar o nosso corpo, a gente vai observar algumas mudanças que são muito importantes nesse processo de produção de saúde e de prevenção de doenças. Então, primeiro a gente tem uma mudança na composição corporal. A pessoa condicionada, a pessoa fisicamente ativa, ela tende a ter uma massa muscular maior e um menor percentual de gordura. Isso vai ser importante porque o músculo é um tecido metabolicamente muito ativo, ele gasta muita energia para se manter. Então, quanto mais músculo você tem, maior a sua facilidade de queimar gordura, maior a sua facilidade de manter um corpo mais saudável. O exercício físico vai produzir também esse aumento de massa e de força do osso, porque esse osso vai estar sendo submetido a estresses a todo momento, seja pelo impacto, seja pelo músculo tracionando o osso, e nosso organismo entende que precisa fortalecer esse osso. Então, ele vai aumentar a deposição de cálcio, vai aumentar a produção de tecido ósseo, e esse osso se torna mais forte. Então, pessoas fisicamente ativas, principalmente idosos, tendem a ter um menor risco de fraturas, justamente pelo aumento da massa óssea. Além disso, o condicionamento físico faz com que o nosso coração, que é um músculo também, fique cada vez mais treinado. Então, nosso coração vai precisar bater menos vezes e de forma menos intensa para poder bombear o sangue para o nosso corpo. Isso gera uma redução do esforço do coração a cada batida. Isso é essencial pensando nas doenças cardiovasculares, né? Que são doenças que vão afetar principalmente o coração e os vasos sanguíneos. E se a gente já tem um coração saudável, um coração condicionado, a tendência dele sofrer com as doenças é menor. Ou se a gente tem um indivíduo que já tem algum tipo de doença cardíaca, fazer exercício físico é muito mais importante ainda, porque ele consegue ir tratando o coração dele, condicionando o coração dele para que ele cada vez mais tenha
uma reserva, uma capacidade de lidar com aquele problema. Além disso, o indivíduo condicionado ele tem uma pressão arterial mais baixa também. Durante o exercício físico, essa pressão arterial aumenta, mas no estado de repouso, essa pressão arterial ela é mais baixa. Isso também está relacionado com AVC, com infarto. Então, a pressão alta ela predispõe a algumas outras doenças cardiovasculares. A gente tem um aumento da capacidade pulmonar, que é o volume de ar que a gente consegue colocar dentro do nosso pulmão. Nosso pulmão consegue expandir de forma melhor, captar o oxigênio do ar de forma melhor. Isso também favorece o nosso coração, que precisa bombear o sangue oxigenado. Então, se o sangue está mais e melhor oxigenado, o coração vai se esforçar menos para fazer esse trabalho. A gente tem liberação de hormônios que são envolvidos na melhora de transtornos, né, como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico. Então, a gente tem liberação de endorfinas, de dopamina, de serotonina, que estão relacionados com exercício físico. Então, hoje, qualquer psicólogo, psiquiatra que se preze vai incluir o exercício físico, né, no tratamento de qualquer desses transtornos mentais, porque é muito difícil a gente falar no tratamento de depressão e de ansiedade sem a presença do exercício físico, só com medicação. E ficou também sobreposto aqui embaixo, mas a gente tem também a regulação de hormônios ligados ao sono. Então, é muito frequente, a Camila provavelmente também observa isso no consultório dela, mas a gente muito frequentemente vê queixas dos pacientes de distúrbio de sono. Então, o paciente fala que não dorme direito, quando dorme não descansa ou tem dificuldade de pegar no sono. E a prática de exercício físico, tanto pelo gasto energético, como por essa liberação de hormônios que trazem uma sensação de tranquilidade ao cérebro, favorecem a saúde do sono, a higiene do sono. Então, é mais fácil pegar no sono e, quando a gente pega no sono, é mais fácil atingir um sono reparador se a gente tem uma vida fisicamente ativa e se naquele dia você praticou exercício físico. Claro que o exercício físico, tarde da noite, ele pode acabar liberando adrenalina e atrapalhando um pouco esse sono. Mas o exercício físico até 2, 3 horas antes do momento em que a gente vai se deitar, ele é bem benéfico para o nosso sono. Quando a gente começa a entrar mais especificamente no campo das doenças, dos riscos, o exercício físico ele vai ter uma relação muito íntima com a redução do risco cardiovascular. Então, as doenças cardiovasculares, elas são de 1/3 a metade das causas de morte no mundo inteiro. E o exercício físico ele vai também reduzir esse risco de morte cardiovascular em 1/3 até metade. Para a gente entender o quão importante isso é, uma das maiores descobertas recentes da medicina foi o uso do AS, da aspirina, nos casos de infarto. E um estudo tido como fantástico mostrou 12% de redução da mortalidade cardiovascular nos casos de infarto. Então, chega a ser 1/3 do que o exercício pode proporcionar, mas a gente trata o remédio como algo muito mais incrível que o exercício, que está ali de graça e com muito menos efeito colateral, né? E aqui no risco cardiovascular, a gente tem uma relação intimamente ligada entre o volume e o benefício do exercício. Quanto mais exercício, principalmente o exercício aeróbico, maior vai ser o benefício que a gente tem, maior a redução do risco cardiovascular. Ainda falando dessa parte de doenças que são tratáveis e evitáveis com exercício físico, a gente tem a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de fatores que, quando eles se associam, eles aumentam muito a chance de desenvolvimento de doença cardiovascular, sendo os principais fatores a hipertensão, o diabetes mellitus, a obesidade, a dislipidemia, que é o distúrbio dos lipídios, né, do colesterol, do triglicerídeo. E o exercício físico vai agir em todos esses fatores. Então, o exercício físico ele tem capacidade de diminuir a pressão arterial em repouso, né, até 10 pontos na pressão sistólica e 5 pontos na pressão diastólica. O exercício aeróbico, quando associado com exercício de força, ele vai reduzir marcadores importantes no diabetes também, seja a hemoglobina glicada, seja a resistência à insulina. Então, a gente tem casos de pacientes que já diabéticos estavam evoluindo para o uso de insulina, começam a fazer exercício físico e voltam só para a medicação oral, conseguem evitar a necessidade da insulina subcutânea, ou pacientes que estavam pré-diabéticos e com exercício físico se curam
e não desenvolvem o diabetes mellitus, né? E, além disso, o aeróbico ele vai ser muito importante também para esse controle dos lipídios. Ele aumenta o colesterol bom, ele diminui o colesterol ruim e reduz também os triglicerídeos, que são uma forma mais inicial dos lipídios no nosso organismo. Mais interessante ainda para mim é um estudo recente, de 2018, que mostrou a relação do exercício físico com o desenvolvimento e o tratamento de câncer. Foi verificado não só um efeito protetor, então a gente consegue reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de pacientes saudáveis com exercício físico, mas para aqueles pacientes já com um diagnóstico de alguma doença oncológica, algum tipo de câncer, a gente tem uma redução importante na mortalidade. Então, o exercício físico é um parceiro muito grande no tratamento, junto da quimioterapia, da radioterapia, mas a gente tem efeitos muito grandes, muito consideráveis do exercício físico nesses tratamentos. Aqui nessa tabela ao lado, a gente tem redução de mortalidade. Quase 50% de redução da mortalidade do câncer de mama, né, de pessoas com diagnóstico de câncer de mama, quando fisicamente ativas. Então, é muito comum nesses pacientes eles interromperem, mesmo nos que eram fisicamente ativos, eles interromperem o exercício físico durante o tratamento, mas a gente vê que a associação de exercício físico é muito importante. 50% de redução de mortalidade a gente não encontra em nada dentro da medicina, e o exercício físico consegue proporcionar isso. E, além disso, na tabela de baixo, a gente tem a redução do risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer em pessoas fisicamente ativas, e a gente tem ali mais ou menos de 15% a 20% dos principais cânceres, né? Então, o câncer de pulmão, de cólon, de mama. Então, a gente vê muito durante as prevenções, durante as campanhas de prevenção do governo, a redução do desenvolvimento de câncer associada com exames precoces, com consultas médicas, mas a gente fala pouco sobre o papel do exercício físico na prevenção dessas doenças, né? Então, o exercício físico, ele reduzir em 20% o risco de desenvolvimento de um câncer e, naquelas pessoas com câncer, em 50% o risco de morte a curto e médio prazo, isso é um efeito muito grande e que a gente aborda pouco, infelizmente. E, por fim, a última doença que eu queria abordar, né, sobre o tratamento e prevenção é a osteoporose. A osteoporose é uma doença muito frequente em mulheres brancas e em pessoas idosas. Ela está relacionada à redução da massa óssea, do aumento de risco de fratura. Então, depois de uma determinada idade, por conta de alterações hormonais, os nossos ossos tendem a reabsorver aquele cálcio, aquela massa óssea, e o osso fica mais frágil, fica esburacado, e isso favorece fratura. E quando a pessoa é fisicamente ativa, quando ela pratica exercício aeróbico com algum tipo de impacto, seja corrida, seja natação, seja exercícios de pliometria com pequenos saltos, ou quando faz algum tipo de musculação, pela demanda que o músculo faz sobre o osso, o nosso corpo vai entendendo que precisa fortalecer aquele osso, e ele religa alguns mecanismos, mesmo nos idosos, de produção de massa óssea. E isso acaba sendo essencial para a prevenção de fraturas que, no idoso, estão muito associadas à mortalidade e à qualidade de vida. Então, o idoso que sofre uma fratura de colo de fêmur, por exemplo, ele fica acamado, e o fato do idoso estar acamado predispõe a diversas outras doenças, além de reduzir muito a qualidade de vida de uma pessoa independente que passa a ser dependente de cuidado de terceiros. E aí a gente vai entendendo, né, dia após dia, que o exercício físico ele não é para quem quer. O exercício físico é para todo mundo. Para quem gosta, para quem não gosta, para quem ama, para quem odeia. E a gente vai mudando essa visão de que o exercício físico ele está relacionado com estética, né? Então, a gente tem aqui dois fisiculturistas, o da esquerda é o Ramon Dino, hoje é o maior fisiculturista brasileiro, talvez seja o maior fisiculturista brasileiro da história. E na direita, um fisiculturista estadunidense, que é o fisiculturista mais velho. É um fisiculturista de 80 anos, que continua praticando esporte. Então, a gente tem uma relação com a estética, mas muito mais importante que isso, o exercício físico ele vai ser importante para que a gente evite chegar num estado de necessidade de cuidados de terceiros, né, de dependência. A gente tem um idoso
precisando de ajuda de dispositivos e de outra pessoa para levantar, para caminhar, uma idosa acamada, né? E isso tudo, além de aumentar muito a mortalidade, reduz muito a qualidade de vida. E o exercício físico, então, ele vai ser essencial para que a gente possa ter, durante toda a nossa vida, uma qualidade muito grande, em termos de prática, de independência, para poder brincar com o filho, brincar com o neto, brincar com animais, para que a gente possa carregar peso sem ter problema, né? Conseguir fazer compras e carregar a própria sacola sem precisar de ajuda, ou conseguir se agachar e cuidar do jardim, cuidar do quintal, né? Então, a liberdade, a independência, ela está muito relacionada ao exercício físico, à massa muscular e ao quanto a gente consegue desenvolver de massa muscular, de flexibilidade, de força ao longo da vida. E aí você pode dizer, tá bom, eu já me convenceu, vou fazer exercício físico, mas por onde eu começo, como eu começo a fazer exercício físico? Então, o primeiro passo, que é muito importante, é essencial, é a gente procurar um profissional capacitado para fazer uma avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação é um ato médico, que vai ser uma avaliação sistemática, que a gente busca identificar fatores de risco que poderiam contraindicar o exercício físico para alguém. Esses fatores de risco, principalmente, são doenças cardiovasculares. Então, a pessoa pode ter uma arritmia, pode ter alguma doença cardíaca que contraindique totalmente o exercício ou um tipo de exercício. Isso é essencial antes da prática de exercício físico. E um estudo realizado na Itália entre 1979 e 2004 mostrou que a simples aplicação de um questionário feito por um médico e o exercício físico e um eletrocardiograma reduziu em 90% os eventos de morte súbita no esporte. Então, a Itália é um país por questões genéticas, tem uma incidência de doenças cardíacas muito grandes, principalmente de arritmias, e com essa consulta médica e um exame simples, que é um eletrocardiograma, conseguiu reduzir 90% dos eventos de morte súbita no esporte. E para quem que a gente vai fazer essa avaliação pré-participação? Então, idealmente, para qualquer pessoa que queira fazer exercício físico. Legalmente, hoje, isso vai ser exigido para todo mundo que tiver mais de 35 anos. Para quem já tiver menos de 35 anos e tiver alguma doença cardiovascular, ou para aqueles indivíduos saudáveis de qualquer idade que queiram fazer uma atividade competitiva, ou com uma demanda muito grande do organismo. Então, a gente vê pessoas que entram nas Forças Armadas, né, na polícia, nos bombeiros, que precisam de uma avaliação pré-participação. Então, aquele atestado de saúde é uma avaliação pré-participação e deveria ser feito por um médico que entende de exercício físico, que entende desses riscos. E seja você entrar numa academia, seja você jogar um futebol final de semana, entrar no campeonato de final de semana, a avaliação pré-participação deveria ser aplicada, porque quando a gente tem um esporte competitivo em que você pode exceder os seus limites por uma questão de competição, a gente precisa ter essa avaliação e essa garantia de que você não está em um risco aumentado de sofrer algum tipo de doença pelo exercício físico. E depois disso, passando por uma consulta, estando apto a fazer o exercício físico, a gente começa a delinear o nosso plano de exercício físico. O que a Organização Mundial de Saúde e o Colégio Americano de Medicina do Esporte dizem atualmente é que o exercício físico ele tem um benefício importante quando a gente pratica pelo menos 150 minutos de aeróbico moderado ou 75 minutos de aeróbico intenso durante a semana. Isso pode ser dividido na quantidade de sessões que for preciso. Então, se você quer descansar no final de semana e fazer exercício só de segunda a sexta, a gente tem 5 dias, 150 minutos divididos por esses 5 dias seriam 30 minutos de exercício por dia. Mas pode falar, não tem um momento do dia que eu consiga tirar 30 minutos, sem problema. A gente pode dividir isso em sessões de 10 minutos. Então você acorda, tem uma bicicleta estacionária em casa, faz 10 minutinhos de bicicleta, vai tomar banho, vai comer, vai para o trabalho. Na hora do almoço você desce do trabalho, faz uma caminhada de 10 minutos, né? Uma caminhada planejada, eu vou caminhar de tal lugar a tal lugar, em tal velocidade durante 10 minutos. Volta para o trabalho, chega em casa à noite e faz mais 10 minutos de bicicleta estacionária. A gente atingiu os 30 minutos de exercício físico no dia. Por que 10 minutos? Porque é o tempo em que a gente começa a ter alterações no organismo. Então, exercícios de menos de 10 minutos, eles teriam que ter uma intensidade muito alta para produzir essas alterações no organismo. E é muito difícil de a gente encontrar pessoas que estejam aptas a fazer exercícios de tanta intensidade. Então, a OMS e o Colégio Americano de Esporte
acabou indicando realmente que a gente dividisse em sessões de pelo menos 10 minutos. E o que a gente observa é que para aqueles indivíduos que fazem pelo menos 300 minutos de exercício moderado ou 150 minutos de exercício intenso, esses benefícios são ainda muito maiores. E, idealmente, a gente associa esse exercício físico aeróbico, né, com pelo menos 2 sessões de exercício de força. Claro que o benefício também vai aumentar quanto maior o número de sessões de exercício de força que a gente fizer, mas pelo menos duas sessões de exercício de força por semana. Seja musculação, seja pilates, qualquer exercício em que você coloque o seu músculo numa situação de estresse em que ele precise sustentar ou vencer uma carga. E é muito importante que a gente entenda que o exercício, por ser prevenção e tratamento, ele vai funcionar como um remédio. E da mesma forma que a gente não toma remédio sem prescrição, a gente não deve fazer exercício sem prescrição. Uma coisa é o exercício esporádico, é o vôleizinho, o futebol de final de semana, outra coisa é o exercício que a gente faz regularmente. Esse exercício deve ser prescrito por um profissional capacitado, seja por um médico do esporte, seja por um profissional de educação física, porque ele é uma atividade estruturada, existem diversos parâmetros que a gente avalia e modula para não só proteger aquele que pratica exercício físico, mas também para tentar tirar o maior benefício daquela sessão de exercício. E queria deixar a mensagem para casa de que a gente tem que começar o quanto antes a praticar exercício físico. Não adianta a gente tentar pensar no momento perfeito, esperar o momento perfeito, porque ele não vai chegar. Então, assim como a Camila falou da questão da alimentação, de que é melhor você reduzir algumas coisas e entender algumas mudanças do que você tentar chegar na alimentação perfeita, a mesma coisa vai funcionar para o exercício físico. Então, se você esperar o momento da sua vida que você vai estar tranquilo, sem trabalho, sem estresse para começar o exercício físico, você não vai começar nunca. Tá? E a gente vai respeitar sempre os limites do nosso organismo. Ninguém vai começar a praticar exercício físico hoje e amanhã vai estar tentando ser atleta olímpico, mas a gente não pode deixar de fazer exercício físico. Tá? Preferencialmente todos os dias, mas idealmente a gente não pode ficar 2 dias seguidos sem fazer exercício físico. Tá bom? E, por fim, meus contatos. Quem quiser entrar em contato para alguma dúvida, para algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Muito bom, gente. Eu já fui aqui avisada de que nós temos várias perguntas, né? Então a gente vai tentar aí tentar atender a todo mundo, tá? Almira, você pode fazer as perguntas, passar as perguntas? Até se a gente puder juntar Posso sim. perguntas que sejam sobre o mesmo tema, porque a gente tem aí 10 minutinhos, né, para concluir, tá bom? Ok. Nós tivemos algumas perguntas aqui, umas para a doutora Camila, algumas para o doutor João, mas eu vou seguir a ordem aqui inicial. A senhora Vera perguntou, ela afirmou que tem diagnóstico de fibromialgia, hérnia na lombar e cervical. Faz pilates 2 vezes por semana e musculação todos os dias. E aí ela pergunta, né, estou correta nas minhas atividades físicas? Doutor João? Certo. Claro que a avaliação ela tem que ser um pouco mais complexa, mas considerando seus diagnósticos, o exercício de força, seja o pilates ou a musculação, é muito importante, porque o fortalecimento muscular ele vai te ajudar muito nessas hérnias, tanto a lombar como a cervical, e o exercício físico ele é indispensável no tratamento da fibromialgia. Então, indivíduos sedentários tendem a ter muito mais dor, muito mais limitações sem o exercício físico. Então, parabéns pelo seu empenho de estar fazendo musculação todos os dias, de estar fazendo exercício físico regular, e eu tenho certeza que isso vai ser muito importante no tratamento de todos os seus problemas. Tem algumas outras perguntas da senhora Vera, mas eu vou fazer na sequência porque são perguntas diferentes, aí para não ficar confuso. Tem uma próxima pergunta, a Aline perguntou para a doutora Camila, quais alimentos podem ajudar na melhora do sono? Doutora Camila não, gente, só Camila, tá ótimo. Quando a gente fala de sono, é muito difícil a gente pontuar um alimento, né? Tem toda uma questão atrás. Então,
tanto a questão de exercício físico, todo seu estilo de vida, eu bato muito na tecla da higiene do sono antes de você dormir, porque não adianta você deitar na cama e ficar com o celular, com a luz do celular ligada na cara, que também não vai ajudar. Mas se a gente for pensar em alimentação, você pode pensar talvez em alimentos que sejam fonte de triptofano, que vão virar melatonina, né? Então, banana, sementes de forma geral, sementes de abóbora, castanha, leite, derivados, a própria aveia, ovo, abacate, são alguns alimentos que podem ajudar. E chás também, chá para relaxar. Então, chá de mulungu, chá de ashwagandha, chá de passiflora, melissa. Então, são alguns chás que a gente pode usar antes de dormir, 30, 60 minutos antes, para auxiliar nessa qualidade de sono. Ainda, eu vou só dar sequência aqui nas perguntas sobre alimento, que aí a gente dá sequência com a doutora Camila. Foi feita uma pergunta também sobre a indicação de creatina, uso de creatina diária. E uma outra pergunta, essa foi feita no seguinte: quais os alimentos são recomendados para o dia seguinte após ter chutado balde na ingesta de bebida alcoólica? A famosa ressaca, né? Que escreveram Isso. aqui. Tá. Em relação à creatina, a indicação é se você faz atividade física. Não adianta tomar creatina e não fazer atividade física ou fazer atividade física de forma fofa, né? Tem que treinar força para fazer efeito essa creatina. E alguma contraindicação só se você passar pelo médico e você tiver algum problema renal que impeça o uso dessa creatina. De forma geral, é um suplemento extremamente seguro que pode ser usado, sim, pela população de forma geral, desde que faça atividade física. Em relação à ressaca, não tem nenhum alimento milagroso, seria incrível. Mas a ressaca, ela acontece porque a gente desidrata, né? Então, é muito importante que enquanto você bebe, enquanto você está dando essa chutada de balde aí com a bebida alcoólica, que você se hidrate. Então, para cada copo de bebida, bebe um copo de água, que isso já vai amenizar a ressaca no dia seguinte. E também hidratar. Então, água de coco, isotônicos, muita água, fruta com bastante água, então melancia, melão, são frutas que vão ajudar. E pode comer seu carboidrato tranquilo e calmo, que é isso que a gente quer na hora da ressaca, a gente não quer ficar comendo alface só, né? Então, come o carboidrato tranquilo e lembre-se sempre de hidratar, para ajudar na ressaca. E existe alguma suplementação que ajude a melhorar o condicionamento físico? Tem duas perguntas falando sobre, assim, o interesse é saber sobre suplementação. Tem alguma suplementação que ajuda a melhorar o condicionamento físico? Treino. Não adianta, vou começar com suplementação se não faz o treino, se não tem uma dieta balanceada, se não está se alimentando bem. O suplemento é justamente isso, ele vai ser uma ajuda, ele é um suplemento, ele não é a grande diferença. Então, assim, já estou treinando há muito tempo, já treino muito bem, agora eu acho que eu preciso de uma ajudinha, aí tudo bem, a gente tem alguns suplementos que a gente pode usar para ajudar na atividade física. Mas estou começando agora, o que eu tenho que fazer? Tomar creatina? Não, sem treinar, tem que começar a treinar bem, se alimentar bem, e depois você pensa nessa suplementação. Obrigada. A próxima pergunta foi feita para o Dr. Marcelo, mas era essa também, sobre alimentos líquidos ou sólidos que são indicados para antes dos exercícios físicos e se existe algum exercício físico indicado para pessoas com comorbidade ou obesidade. Então, sobre essa parte de alimentação e suplementação, a Camila pode falar melhor que eu, mas em geral a gente busca ingerir carboidratos antes da realização de exercício físico. Claro que depende muito da suscetibilidade individual, porque tem algumas pessoas que toleram mais, outras toleram menos essa ingesta de carboidrato e o tempo também que vai ser ingerido antes do exercício físico. E para as pessoas, seja qual for a comorbidade e principalmente para a obesidade, a combinação do exercício aeróbico com exercício de força é essencial. Então, seguir aquela recomendação mínima da OMS de 150 minutos de exercício aeróbico moderado e pelo menos 2 sessões de exercício de força.
sendo que o ideal seriam pelo menos 5 sessões de exercício de força com atividade aeróbica. Mas nem todo mundo consegue, claro, 5 treinos por semana. A próxima pergunta é, inclusive, sobre essa questão de frequência, que você também explicou lá no seu slide. É assim, qual é a frequência de atividade física, qual frequência, né, de atividade física recomendada por semana, e em quanto tempo podemos perceber os benefícios da atividade física no nosso corpo? Você, inclusive, já respondeu ela no slide, mas não falou sobre os benefícios, assim, para o corpo, né, de forma geral. Dizer em quanto tempo a gente observa os benefícios é complicado, porque aí depende de qual benefício a gente está falando. Então, para o sono, já no mesmo dia. Se você fizer uma atividade física moderada e intensa no dia, provavelmente você vai dormir melhor. Pensando no corpo, aí depende do qual aplicado você vai estar no exercício físico e na dieta. Então, a gente pode ver benefícios em uma semana, a gente pode ver benefícios em um ano, depende da aplicação. Mas, em geral, em cerca de um mês, a gente começa a ter já os benefícios do exercício relacionado com o condicionamento físico. Então, você melhora o seu sistema cardiorrespiratório, seu coração funciona melhor, seu pulmão funciona melhor. E quanto mais exercício você fizer, mais claro mais rápido você vai ter esses benefícios. Tem uma próxima pergunta. Sinto dor de cabeça e muito sono ao fazer exercício de musculação, principalmente quando faço membros inferiores. E aí, na sequência, a pergunta é da senhora Vera também. Ela pergunta: uma pessoa com dupla lesão mitral e prolapso da válvula mitral tem alguma contraindicação para atividades físicas? Certo. Então, sobre a dor de cabeça e o sono quando treina membros inferiores, a dor de cabeça pode ser por estar prendendo muito a respiração, então pode estar aumentando muito a pressão na cabeça quando faz exercício físico, porque está prendendo a respiração, está aumentando a pressão arterial. A questão do sono, às vezes exercícios intensos, durante o exercício, quando a gente não está condicionado, a gente acaba tendo mesmo essa sonolência, e o exercício de membro inferior, ele trabalha músculos muito grandes, então ele acaba sendo realmente um exercício mais intenso. Sobre a lesão de válvula mitral, estaria contraindicado, ou não vou dizer contraindicado, mas teria que receber uma atenção especial, principalmente o exercício de força, porque o exercício de força, durante o exercício, ele aumenta o trabalho do coração. Então, o coração tem que vencer uma pressão maior, porque os nossos músculos estão contraindo e as nossas artérias estão com uma pressão maior também. Então, como o coração vai fazer uma força maior, o fato da gente já ter uma válvula cardíaca com uma lesão pode acabar desencadeando algum problema. Mas, claro, de novo, existem diversos exames e uma avaliação seriada, sistemática que a gente faz para garantir que essa pessoa esteja fazendo exercício físico de forma segura. Pessoal, Almira, acho que a gente ainda tem algumas perguntas, né? Mas a gente está aí chegando no nosso tempo máximo, né, da plataforma que a gente está usando. Então, a gente vai precisar encerrar, e aí o que eu proponho é que você passe essas perguntas, direcione, tá? Para o João Marcelo e para a Camila, se você puder direcionar e até o e-mail da pessoa, se a pessoa puder mandar, quem tiver feito a pergunta, quiser mandar o e-mail ou o WhatsApp para depois receber a resposta, tá? Mas, infelizmente, eu não quero ser estraga prazer, mas a gente realmente tem um compromisso com o horário, né? Eu quero abrir um minutinho para a Camila e para o João, para deixar uma mensagem final, e aí depois eu deixo a nossa mensagem final também. Camila, João, por favor. João, você pode ir primeiro, por favor? Posso. Bom, de mensagem, eu já falei na minha apresentação sobre a gente não esperar o momento perfeito, da gente começar o exercício físico o quanto antes, e da gente adequar a nossa realidade. Então, se chega cansado do trabalho, tenta fazer no momento anterior, ou tenta, mesmo que com o cansaço, com o desânimo, vencer essa primeira etapa, que depois que vira um hábito fica bem mais fácil. E, claro, da gente sempre buscar acompanhamento profissional e não acreditar em milagres, porque realmente tanto exercício físico como a alimentação são processos
E tem gente querendo vender milagre por aí, mas infelizmente esse milagre não existe. Senão todo mundo estava super saudável muito rápido. Acho que eu consigo agora. Ah, eu acho que é bem na linha mesmo disso, que é um passo de cada vez, né? Então a gente começa a se alimentar. A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente sempre escuta o que é ter uma alimentação saudável. Não é sempre fácil começar, mas a mesma coisa que o João disse, se a gente for ficar esperando o momento ideal, o momento perfeito para a gente começar a cuidar da nossa saúde, a gente vai começar a cuidar pela doença e não pela saúde. E aí é muito mais complicado, o tratamento é muito mais difícil. Eu prezo muito por uma alimentação que você consegue começar pelo que você tem em casa. Então, é você adequar as quantidades, é você conseguir fazer melhores escolhas, sem nada mirabolante, sem nada muito fora da sua realidade, e pequenas coisinhas que já vão fazer grandes diferenças na sua rotina, no seu bem-estar, no funcionamento do seu organismo. E aí, só para terminar, da vitamina C, para eu tirar a dúvida aqui, vitamina C é um antioxidante em relação à hipertrofia. Tem que tomar um cuidado, porque exercício tem que causar uma inflamação. Se a gente ficar combatendo essa inflamação o tempo todo, a gente não vai ter a hipertrofia. Então, maneira na vitamina C. Vitamina C demais pode dar cálculo renal, então também cuidado de ficar tomando vitamina C assim, à torta e à direita, tá? Muito obrigada pela oportunidade e qualquer coisa é só me mandar uma mensagem que eu tiro outras dúvidas por lá. Pessoal, Tá vocês ótimo, gente. só um minutinho. Vocês podem abrir a câmera para que a gente possa fazer uma foto final antes do encerramento. As câmeras estão habilitadas. Rapidinho. Para a gente ver os rostinhos, né? Dar um acolhimento para a gente, né? E aí também a Aline bate a nossa foto, né, Aline? Vamos lá, pessoal. Precisa ter passado perfume, não. Pode abrir sem ter passado perfume, que vai sair bonito na foto. Abram Prontinho? as câmeras aí para gente. Já deu certo. A Aline já sinalizou Certinho, que já Aline? tirou. Então tá bom, gente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente teve hoje um coro bastante significativo. Agradeço a cada um que chegou aqui para nos ouvir. Agradeço demais pelo tempo de vocês. Agradeço demais pelo tempo da Camila e do João Marcelo também, né? Agradeço a Aline e a Almira, que estão me apoiando muito nesse projeto, né? Que trabalharam comigo nesse projeto, que é tão importante, tão caro para nós, né? Eu sempre falo que o meu grande desafio aqui na Casa Embrapa é realmente mudar o paradigma, né? Deixar de ser um plano de doença e passar a ser realmente um plano de saúde, né? Então a gente vem trabalhando aí nesses anos todos tentando mudar esse paradigma. A gente quer, o nosso compromisso não é economizar recurso, não é deixar de oferecer acesso, muito pelo contrário, a gente quer dar cada vez mais acesso, mas a gente quer dar, sobretudo, qualidade de vida e bem-estar, que é o que está alinhado com a nossa missão aqui enquanto operadora de autogestão, né? E eu queria só deixar como mensagem final para vocês, que muito alinhado com o que eu falei na palestra de abertura e com tudo que foi dito hoje, né? Saúde é o nosso maior patrimônio. E se saúde é o nosso patrimônio, ele merece o nosso maior investimento, né? Então, a gente precisa, de fato, saúde é um bem que é nosso, o cuidado com a nossa saúde é um compromisso nosso, a gente defende a questão do autocuidado, por isso que a gente defende tanto a informação de boa procedência, para poder capacitar as pessoas a fazerem boas escolhas, né, no seu dia a dia, a fazerem escolhas conscientes, para tratarem da própria saúde, de forma a envelhecer com qualidade de vida, né? Somos uma população que está envelhecendo, tanto a população mundial, quanto nós brasileiros, quanto nós Casa Embrapa. Nossa carteira de beneficiários, ela vem envelhecendo, né? Nós hoje já temos aí metade da nossa carteira com mais de 50 anos, e a gente entende que precisamos envelhecer com saúde, e a gente só tem como envelhecer com saúde se a gente diariamente fizer boas escolhas, né? E essas escolhas, elas vão refletir na nossa saúde individual e na saúde da coletividade e na saúde também, claro, da nossa operadora, né? Porque se a gente tiver
índices epidemiológicos melhores, a gente vai ter condição de usar melhor os nossos recursos financeiros para aquelas condições que realmente fazem parte do envelhecimento e que em algum momento a gente vai adoecer e vai precisar contar com os recursos da operadora, né? Então, é muito importante para nós, como cidadão e como instituição mesmo, que vocês entendam a importância do cuidado diário com a saúde, tá? Então, a minha mensagem final é essa. Novamente, agradeço demais a vocês e desejo um ótimo final de semana para todos e muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada aos palestrantes.